E a gente vai falar mais sobre esse assunto e também sobre outros destaques do cenário nacional com o Gabriel Leal de Barros, que é economista-chefe da Rio Asset. Bom dia, Gabriel. Obrigada pela sua participação aqui no CNN Money. Bom dia, Priscila, que agradeço o convite. Gabriel, queria aproveitar o teu conhecimento de mercado nacional, mercado externo, para a gente cruzar um pouco do que a gente está vendo de assunto aqui com o que está acontecendo lá fora. Então, hoje o preço do petróleo está caindo, caiu mais de 9% ontem, por causa de uma perspectiva de recessão, que traz perspectiva de redução de demanda. Então, o petróleo, digamos, está um pouco mais comportado. Com essas medidas todas também que foram realizadas aqui no nosso mercado, os preços vêm caindo. Minha pergunta é, tem espaço para mais queda ou as tensões lá fora podem mudar esse cenário? Pergunta boa, difícil responder, porque a gente sabe que as questões geopolíticas têm pesado cada vez mais na dinâmica das commodities em geral, principalmente de petróleo, né? Então, a gente está vendo esse aumento de tensões, né, entre os Estados Unidos e a China envolvendo Taiwan. Então, eventualmente, algum fator geopolítico pode acabar afetando a cotação. Mas, assim, no cenário base, por conta dessa rotação que você colocou no começo, isso está produzindo, sim, uma queda. E é possível que essa queda ela continue pelas próximas semanas, pelos próximos meses. Isso pode dar um certo alívio na cotação de combustíveis, adicional a essa redução da tributação, que, pelo que a gente tem visto, e você mostrou super bem no começo, está tendo repasse, né? Diferente de algumas outras reduções de tributos que a gente já viu no passado recente, não chegava na ponta, né? Nesse caso dos combustíveis, está chegando, e isso explica uma boa parcela também dessa queda que a gente está observando na bomba. Mas, do ponto de vista da dinâmica da cotação do petróleo, por conta desse crescimento menor global, né, os bancos centrais estão apertando bastante os juros, está tendo uma desaceleração global em várias economias, né, de crescimento, então isso deve reduzir a demanda da commodity, então pode ter algum alívio de curto prazo. E, Gabriel, os impactos dessas tensões que estão acontecendo lá fora, a gente sente, talvez, principalmente pelas commodities, né? Então, o caso do petróleo, que a gente falou, né? Então, essa tensão toda traz ainda mais um temor de recessão para o mercado, mas eu queria saber qual que é o impacto, então, via commodities e se há outros impactos também dessa tensão entre China e Estados Unidos por causa dessa visita de Nancy Pelosi a Taiwan para o nosso mercado e também, de uma forma geral, o que pode acontecer com o mundo diante dessa ameaça que já era previsível, né, de aumento de tensão por causa de Taiwan e que parece que está na iminência de se concretizar agora? Quando a gente tem esses eventos geopolíticos, como essa tensão entre os Estados Unidos e a China em Taiwan, os investidores ficam muito avessos a risco, né? Então tem uma fuga para a qualidade, que a gente chama. E a qualidade é os Estados Unidos. Então a tendência, em momentos de estresse geopolítico, estresse global, é que essa fuga para a qualidade acabe fortalecendo o dólar. Então o dólar ficaria mais forte em relação às outras moedas, né? Isso acaba afetando, no final do dia, né, a cotação em reais para a gente aqui, né? Como o real perderia valor em relação ao dólar, isso geraria uma pressão inflacionária aqui no Brasil, sem levar em conta a própria dinâmica em dólar da cotação do petróleo, né? Só por um efeito cambial já seria ruim para a gente. Então, esses fatores geopolíticos, eles têm sido cada vez mais importantes, e nesse caso específico dessa tensão, isso pode, via câmbio, atrapalhar um pouco mais esse combate à inflação, que já está complicado, né? A inflação já está alta no Brasil há bastante tempo, não só o headline, que a gente chama, né, o dado agregado, mas também os núcleos de inflação seguem muito pressionados. Mas, Gabriel, agora o momento que a gente está vendo é dólar a menos de 5,20, deu uma caída. Isso depois que na semana passada foi feita uma leitura de que o Banco Central americano vai ser mais suave com os juros, vai continuar aumentando, mas talvez de uma forma mais suave do que era previsto antes. Isso está derrubando o dólar. Também os treasuries estão com seus rendimentos caindo, porque tem essa previsão de recessão
que afeta a inflação, uma ideia de que a inflação pode ter batido um pico, isso está reduzindo perspectiva de juros. Queria cruzar isso com a decisão dos juros aqui, né, que o Copom começa a se reunir hoje e amanhã, então, define a meta para a nossa taxa Selic. Há uma expectativa no mercado que seja o encerramento desse nosso atual ciclo de alta. Diante disso que está acontecendo lá fora, dólar caindo, títulos de rendimentos, os rendimentos de títulos americanos caindo, você acha que pode ser de fato o fim do ciclo de alta da Selic por aqui? Então, o encerramento do ciclo pelo Banco Central aqui no Brasil, ele é muito condicional, como você falou, ao que o Banco Central americano vai fazer, né? Esse alívio de curto prazo que nós estamos tendo aqui no Brasil, o câmbio, né, voltou bastante, eu acho que ele é temporário, ele não é permanente. Isso só está acontecendo porque na coletiva o presidente do Banco Central americano, do Fed, ele, digamos assim, ele perdeu a oportunidade de ser, como a gente gosta de dizer, de ser hawkish, né, de ser mais duro. Na mensagem que ele passou de combate à inflação, o mercado entendeu na coletiva que ele estava mais dovish, né, menos agressivo para combater a inflação, dado que ele chegou no neutro. Então, isso acabou produzindo toda essa mudança que você colocou no mercado, né? A curva de juros americana cedeu, o real se fortaleceu, né? O dólar perdeu valor por conta justamente dessa posição na coletiva do Jerome Powell. Como é que isso afeta a decisão aqui no Brasil, né? Se o Banco Central americano subir menos os juros, como o mercado está imaginando, né? Eu acho que o mercado está errado, acho que o mercado vai se surpreender negativamente com uma fala mais dura dos membros do Banco Central americano, mas, de qualquer maneira, se o Banco Central americano subir os juros para alguma coisa em torno de 3 a 3,5, isso acaba pressionando menos os países emergentes e pressiona menos o Brasil. Então, a gente conseguiria encerrar o ciclo com mais tranquilidade. Na reunião que começa hoje, a gente acredita que o Banco Central vai dar mais 50 pontos, né? Vai levar a Selic para 13,75 e aí vai deixar a porta aberta. A gente vai ficar muito de olho na comunicação do Banco Central, como é que ele vai comunicar que ele vai deixar a porta aberta para eventualmente dar um pouco mais de juros. Esse juros adicional, ele é muito condicional ao cenário internacional, que ficou mais desafiador para emergente. Então, no fundo, mais 50 bips, né, na reunião que começa hoje, deixa a porta aberta para, em função do cenário internacional, eventualmente dar um pouco mais nas próximas reuniões. 50 bips, só traduzindo aqui a tecla SAP do Economês, que são 50 pontos, né? Então, subir de 13,25 para 13,75. E, Gabriel, uma outra expectativa para hoje, também resultado da indústria, né? Uma projeção aí de interrupção da sequência de altas. O mercado está projetando uma queda de 0,2% no resultado da indústria de junho. Mas havia uma expectativa, você mesmo falava muito que segundo semestre seria mais desafiador e tudo. Agora, com essa enxurrada de medidas econômicas que o governo está fazendo, como que você acha que vão ficar os resultados daqui para frente, tanto em 2022, mas também em 2023? Então, como os estímulos que o Congresso aprovou, o Congresso barra o governo, né, foram muito significativos, eles vão acabar ajudando a manter a economia aquecida, né? Então, principalmente o driver de consumo, né? Porque, basicamente, as ações são para transferência de renda, né? O governo barra o Congresso, eles tomaram decisões para aumentar a transferência de renda, né? Auxílio caminhoneiro, Auxílio Brasil, tudo isso é transferência de renda. Então, isso deve manter a economia aquecida, aquela expectativa que parte do mercado tinha de que no terceiro trimestre já nós veríamos um PIB negativo, né? Por conta justamente do peso do aumento de juros que o Banco Central já fez. Ele não vai acontecer, a economia não vai crescer, não vai decrescer, né? Não vai ter crescimento negativo no terceiro tri, justamente por conta dessa expansão fiscal. Mas a dúvida é para o quarto trimestre e o começo do ano que vem, que aí, quando você não tem mais esses estímulos, né, que eu brinco que é como se fosse uma bengala, né? O crescimento já era para estar desacelerando, mas você está, digamos, artificialmente sustentando um pouco mais desse crescimento. Então, esse ano, a expectativa ainda é de crescimento mais forte, mas o Brasil tem um problema de crescimento estrutural baixo, né? O crescimento é muito baixo no Brasil e isso é muito importante para o médio prazo, quando a gente vai fazer conta de trajetória de dívida. Um crescimento em torno de 1 a 1,5, é difícil estabilizar essa dívida. Já acabou nosso tempo, mas só para finalizar mesmo, muito rapidamente,
Tudo isso com um risco no meio do caminho que é a China, né? Então, com essa tensão em Taiwan, o Brasil se fortalece muito desse boom de commodities, se fortaleceu do boom de commodities. Inclusive, quando saiu o PIB americano na semana passada, muitos economistas estavam falando isso já não importa mais tanto para o Brasil diretamente quanto o desempenho da economia chinesa, né? Você acha que pode ser, de fato, um risco aí para a gente no meio do caminho? Eu acho um risco bastante grande e acho que adicional a isso, acho que eu poderia dizer o seguinte: a China está passando por uma transição, né? O modelo de crescimento chinês está mudando. Então, a China não vai mais crescer 6, 7, 8%. Né? A China vai desacelerar, já está desacelerando, vai ter um crescimento em torno de 3 a 4 no máximo, né? Apesar da meta de ser de 5,5, muito difícil. Então, essa mudança de modelo de crescimento chinês vai criar dificuldades para commodities e aí para países como o Brasil, que dependem muito da cotação de commodities. Muito obrigada. Conversamos com o Gabriel Barros, que é economista-chefe da Rio Asset. Gabriel, obrigada, bom dia para você e até uma próxima. Eu que agradeço, até a próxima.